E lá se foi a primeira rodada das semifinais do Gauchão, com jogos mostrando aquilo que Sofá de Pobre previu. A frase que nos trouxe muitas críticas se confirmou. Semifinais do Campeonato do Rio Grande do Sul não tem favoritos. Eu não sei o que acontece com alguns torcedores da dupla Grenal. Eles vivem num passado de glórias e que o poder econômico, a diferença de gigantismo dos clubes, dava, sim, uma vantagem astronômica nos jogos contra os times menores. É porque, lógico, com mais dinheiro, a dupla de Porto Alegre podia contratar os melhores. Já aqueles que lutavam no dia a dia vendendo o almoço para pagar a janta, tinham que se contentar com as sobras de mercado. Teoricamente, a situação segue igual, mas só teoricamente. Porque os melhores, os acima da média, eles não ficam no Brasil. Eles procuram a Europa, Emirados Árabes, ou até mesmo países com um futebol que não tem tanto destaque. Porque o que eles querem? Eles querem uma qualidade de vida melhor para suas famílias, morando em países que existe governo, países sem corrupção, daquelas assim de arrasar quarteirão, porque um pouquinho de corrupção existe em tudo que é país, faz parte. Países com segurança, com sistema de saúde, que eles possam dar às suas famílias aquele padrão de vida que todo chefe de família sonha em dar. Sem falar que a nossa moeda virou nada. O real não vale nada perante ao mundo. O poder aquisitivo do brasileiro despencou. E lá fora, os jogadores têm salários melhores. E para completar, falando no profissional, eles têm um calendário decente, digno e suportável para as limitações humanas, mesmo se tratando de atletas. Ou seja, a oferta no Brasil nivelou por baixo. A diferença daqueles que hoje são considerados os melhores com os medianos, ou aqueles que antes eram vistos como sobra, ficou muito pequena. Hoje a gente vê times menores, como São Luís, como vamos dizer teoricamente Juventude, Caxias, Brasil de Pelotas, e enxerga jogadores que perfeitamente podiam vestir as camisas da dupla Grenal. E vê muitas posições nesses times que titulares de Grêmio Internacional certamente ficariam no banco. Então os times estão iguais não, mas estão nivelados. As semifinais, vistas principalmente pela crônica gaúcha, como apenas um aquece para os grenais decisivos, mostraram aquilo que nós prevíamos. A bola pune. Futebol é jogo jogado. Ninguém ganha de véspera. Camisa, história, tradição não garante vitória. E nos dois enfrentamentos, entre os clubes de Caxias e os clubes de Porto Alegre, nós vimos essa teoria se mostrando na prática. Só não enxerga quem não quer ver. O Grêmio saiu em vantagem. O Inter voltou para casa como chegou em Caxias. Terá que vencer nos 90 minutos. Caso não vença, aí vem a famigerada disputa de pênalti e também o tabu. Olhem só, Inter, mais uma vez, definirá em casa. E essa pseudo-vantagem, ultimamente, tem tirado o sono dos colorados. Mas, a grosso modo, não está nada, mas absolutamente nada decidido. Porque a vantagem do Grêmio, lógico, ela é boa. Mas como o Inter entra em campo com o trauma de perder decisões em casa, o Grêmio vai encarar o Caxias diante dos seus torcedores com aquela mística, aquela paura, aquele inferno do depois data FIFA, do depois de folga prolongada. Gremista, se não sabe do que eu estou falando,
Faça uma regressão. Não dá para saber o que acontece na arena. Bom, teoricamente a gente desconfia. Primeiro, o Renato, terminado o jogo em Caxias, já garantiu 3 dias de folga para o elenco e para ele, claro, aí ele poderá ir para a casa dele, nada contra. Mas, poxa, estamos nas vésperas da decisão de uma semifinal de um campeonato gaúcho. Não é o maior objetivo da temporada, não é o sonho de consumo do ano, mas é o campeonato gaúcho, que se destaca, se caracteriza por mostrar quem está melhor regionalmente, sem falar do prazer de superar o rival. Tem sim sua importância, se não financeira, se não para o planejamento da temporada, mas para trazer tranquilidade para uma sequência de trabalho e também alegria para os torcedores, porque tanto o torcedor do Grêmio quanto o torcedor do Internacional merece pelo tanto que apoia. Só que o Grêmio, isso é história, é fato, o Grêmio de Renato, toda vez que volta a campo numa data FIFA ou num período prolongado sem jogos, volta dormindo, volta caminhando em campo, volta sem intensidade, volta com os jogadores preguiçosos. E toda volta do Grêmio de um espaço prolongado, que deveria treinar, se preparar, manter a intensidade, o time se apresenta sonolento e normalmente perde. Eu não lembro de uma vitória gremista em jogos de retorno a competições depois de uma parada. Em Caxias nós tínhamos aquela dúvida. Quem são realmente Caxias e Juventude na hora de decidir? E percebemos que são equipes perigosas, que os jogadores se dedicam, se multiplicam e dão trabalho para qualquer adversário. E o que seria a dupla Grenal? Bom, Grêmio e Caxias. O Grêmio chegou no Centenário com todas as suas inseguranças, com todas as suas deficiências, mostrando mais uma vez que falta jogadas organizadas, que falta um sistema tático que se possa confiar, que falta um esquema de uma equipe que está sendo preparada para competições maiores. O Grêmio parece que se apresentou há 30 dias atrás. Parece que os jogadores não se conhecem. E esse desentrosamento ficou claro no primeiro tempo. O Caxias dominou. O Caxias deu um banho de futebol no Grêmio. Um resultado justo, se é que exista resultado injusto no futebol, eu acredito que injusto é apenas quando tem a intromissão da arbitragem ou qualquer outro fator extracampo. Mas se tivesse um resultado que mostrasse o que foi o jogo, o Caxias teria que sair vitorioso no primeiro tempo. Com vantagem de 1 ou mais gols. Não seria nenhuma surpresa. O melhor em campo do Grêmio, mais uma vez, foi o goleiro Kaique. Na primeira etapa, ele levou o time nas costas. E aí tem gente que fica falando que aguarda Marquezinho atrapalhado, o homem que solta as bolas, dá rebote pro meio da área, sai todo atravessado do gol. Parece aqueles João Bobo de posto de gasolina, tremendo. Tem que ser o titular, então ele tem que voltar. Cara, se isso acontecer, aí é a hora de dizer, larguei o Grêmio. Na arena tem algo que não dá para explicar. Na arena tem algo que diz que determinados jogadores têm cadeira cativa. Se isso acontecer, se Kaique não for mantido como titular, aí eu que sempre defendi o Grêmio, que sempre defendo o Renato, apesar das suas teimosias, apesar dos seus erros repetidos, eu digo que ele é um ser humano, todo mundo tem erros e acertos, ele segue o seu trabalho dentro daquilo que acredita, isso mostra personalidade, algumas vezes teimosia, mas eu refuto muitas acusações ou teorias da conspiração que colocam contra Renato no comando da equipe. Mas se Marquezinho voltar e ser titular, se Reinaldo voltar e assumir a titularidade, depois do bom futebol apresentado por Mike, aí eu vou ter que entrar na fila dos que ficam todo dia. Aí tem. Mas lógico, o Grêmio possui um elenco superior. Na média, ele tinha gente que, se jogasse o que sabe, poderia fazer a diferença. Kaique já foi citado. Aí nós temos que colocar 3 nomes que arrebentaram: Cristaldo, Diego Costa e Vila Sante Formiguinha, que não aparece muito, mas joga para o time. É aquele cara que, quando não está, a gente percebe a falta. Lembra muito o que a minha mãe fala: serviço de dona de casa, só aparece quando é mal feito. Então o Grêmio saiu com excelente resultado.
Não só pelo adversário que enfrentou, mas também pelas circunstâncias da partida. Só que se voltar passeando da folga, se voltar a entrar no já ganhou, terá uma grande chance de não estar na semifinal. O Grêmio tem que acordar. O Grêmio tem que entrar com intensidade, o Grêmio tem que entrar com tudo, sufocando, mostrando a sua força dentro de casa e matando o Caxias no primeiro tempo. Se ficar cozinhando com aquele tic-tac, bolinha para um lado, bolinha para o outro, sem penetração, a 10 por hora, dormindo em campo, aí se prepare, tricolor. A segunda partida na arena será sofrida. Juventude Internacional, Internacional e Juventude. O time de Caxias surpreendeu positivamente. Eu digo, o melhor em campo na partida do Alfredo Jaconi foi o técnico Roger. Ele destruiu o Kudê. Ele deu uma aula de como se monta uma equipe para tentar parar a máquina colorada, a máquina decantada em verso e prosa. A máquina que nós temos afirmado. É muito cedo para dizer, é um início de temporada, o Inter começou a voar rápido demais, não é hora de acreditar que o time está pronto, muito pelo contrário, o Inter está lembrando o coelho de temporada, não é por aí, o trabalho tem que ser pouco a pouco, tem muito oba-oba. Há 10 vitórias seguidas, nossa, maravilhosas, só que, e daí? E se não passar pelo Juventude? E se for mal nas outras competições? Quem vai lembrar dessas 10 vitórias? É estatística, mas e daí? É muito cedo para essa arrogância colorada. Eles estão se achando o terceiro caroço do abacate e não são. Futebol, o jogo dentro das 4 linhas, é diferente do que muita gente pensa, e principalmente por ser um esporte coletivo. A gente avisava, o Internacional está na vitrine, ai que coisa linda, o destaque do início do ano. Mas os adversários estão vendo como ele joga e aprender a enfrentá-lo. Pois é, aprendendo a enfrentá-lo. Foi o que aconteceu com Roger. Ele foi diferente, ele não entrou com medo da máquina, não. Também ele não entrou enlouquecido, adiantando o time no início da partida, cansando seus jogadores, não. Muito menos ele não ficou com os 11 dentro da área, naquele jogo de bate e volta, ataque contra defesa, não. Roger entrou jogando futebol. E ele enxergou o que todo mundo já está vendo, que a tal máquina colorada depende de Alan Patrick, depende das jogadas de Wanderson, depende da liberdade para Maurício e depende também de deixar o time vir com a bola dominada em alta velocidade. Ah, depende de muita coisa, então é difícil enfrentar? Não. É só compactar e anular as principais peças. Não com homem a homem, não. Os jogadores rodando em campo, pegando por zona, mas na certeza que as principais peças não terão espaço para jogar. E foi o que o Roger fez. Wanderson não enxergou a bola. Alan Patrick foi longe daquilo que vinha sendo, porque não tinha espaço. E Maurício não podia correr. Ou seja, sobrou para Vitão, Mercado, armarem o time. E o Juventude foi naturalmente superior. Um elenco limitado, com jogadores que não falam castelhano, o Juventude foi melhor. O Juventude jogou de igual para igual. E só não terminou a primeira partida da semifinal com a vitória porque o seu atacante Gilberto estava numa tarde pouco feliz. Porque esse homem teve 3 chances que centroavante que se preze numa semifinal de competição, no mínimo uma guarda. Então, o Grêmio voltou de Caxias agradecido pela vitória. Uma vantagem que pode ser ilusória, mas tem muito o que mostrar no segundo jogo. O Internacional voltou de Caxias agradecendo o empate, porque foi anulado. E os torcedores, no fundo, perceberam que a máquina não é tudo isso e que é muito fácil de ser amarrada. Em outras palavras, os jogos em Caxias deram o recado e os jogos em Porto Alegre prometem ser emocionantes. E para finalizar, a arbitragem, VAR, Federação Gaúcha de Futebol. Nós já publicamos outro vídeo falando sobre o gol do Caxias. Aquilo foi um absurdo. Não dá para entender.
profissionais da arbitragem sentados na frente de câmeras com todo o aparato técnico não terem visto que o gol do Caxias teria que ser anulado. Não sou eu que estou dizendo, é a regra. A não ser que a regra para o Grêmio seja diferente. O que a regra diz? Falta. Fora da área é lance do árbitro de campo. O VAR não pode se envolver. Perfeito. Mas também a mesma regra fala que quando a origem de um gol vem de uma jogada irregular, o VAR tem que chamar o árbitro e anular tudo, porque começou errado. Então todo mundo só fala na jogada depois do cruzamento. Cruzaram a bola, tinha um jogador do Caxias na frente, estava impedido, não estava impedido, participou, não participou. Não, ele não participou. Olhando esse lado, o gol deveria ser confirmado. Só que ninguém fala que a falta que deu origem à cobrança de bola parada, o cruzamento que redundou em gol, não existiu. Meu Deus, Jeromel não fez falta no atacante do Caxias. Qualquer um vá, olha o lance. Não foi falta. E é impressionante. O VAR no Rio Grande do Sul preferiu chamar a atenção sobre um pseudo-impedimento, dando a impressão até que estava desviando o foco para aquilo que realmente teria que chamar a atenção. A jogada começou num lance irregular. Diz a regra que deve ser anulada. E o VAR está ali para isso. E normalmente ele anula, com exceção de se for contra o Grêmio. E a outra questão é cartão amarelo. Como é difícil para um árbitro do Rio Grande do Sul dar um cartão amarelo para jogadores do Inter. Só se for uma jogada assim que não tem como evitar, que vai ficar claro demais. Agora, para o Grêmio, meu Deus do céu, festival de cartões dados por reclamações. Deve dar cartão, o Kahneman mais uma vez reclamou demais, aquela coisa toda. Pode ser, mas se vale para o Grêmio, vale para o Inter, porque os jogadores do Inter apitam a partida. Só que reclamação de atleta vestido de vermelho é proibida ser considerada lance para cartão amarelo. Até quando? Eu não estou dizendo que o Grêmio foi prejudicado no resultado, não. Se bem que se aquele gol fosse anulado, uma vantagem de 2 gols sempre é uma vantagem de 2 gols. Mas eu não vou entrar no mérito. O Grêmio saiu com um bom resultado, acima até do que merecia. O árbitro interferiu, mas passa. Só que os cartões amarelos, isso tem que ser reavaliado. Tá demais. Se jogador do Grêmio olhar para o juiz, cartão amarelo. Qualquer jogada um pouco mais forte de atleta gremista, principalmente se for o Kahneman, cartão amarelo. Já os colorados têm licença para reclamar e matar. Mas fiquem tranquilos, está tudo muito bem pensado e planejado. Colorados, se o Inter for à final, Daronco e Jean-Pierre já estão preparados para apitar. Mas caso um dos dois não consiga, Noveleto promete escalar Wilton Pereira Sampaio, um árbitro de sua inteira confiança.